bem-vindos à Web TV Viva Feliz, uma TV interativa e sempre conectada com você. Hoje estamos com o coordenador do Procon Barueri, o senhor Rubens Vilafranca. Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui em nossa entidade para falar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pelo Procon. Nayara, eu que agradeço o convite, tá? Espero poder responder todas as suas perguntas, todas as dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor. Quais os avanços para o povo da nossa cidade? Foram muitos avanços, Nayara. Nós não tínhamos uma lei que tratava desse assunto, que defendia o consumidor, e nós não tínhamos um órgão na nossa cidade, um departamento que cuidasse, que defendesse o consumidor nos momentos que ele mais é necessitado, quando ele faz uma compra, quando ele adquire um produto, quando ele contrata um serviço. O consumidor ele ficava, vamos dizer assim, a Deus dará, tá? Não tinha ninguém que o protegesse, tá? A partir da criação do órgão na nossa cidade, né, que foi criado o Procon e também juntamente com a lei, o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor passou a ser protegido por lei. A partir daí, o consumidor teve aonde poder reclamar, com quem reclamar, tá? Então, foi um grande avanço, sim. Nós temos uma lei e nós temos na nossa cidade um departamento que cuida do consumidor, que defende o nosso consumidor da cidade. O que faz do Código de Defesa do Consumidor uma das leis mais avançadas do mundo? Realmente, Nayara, o Código de Defesa do Consumidor, o nosso código, é uma das leis mais avançadas do mundo, tanto que ele é copiado por muitos países. Mas o porquê? O que tem de mais importante que faz ele ser avançado? Eu vou te explicar. É porque ele vê o consumidor como a parte fraca da relação de consumo. Ele é a parte frágil da relação de consumo, tá? O consumidor, ele é colocado, ele não tem a obrigação de entender sobre o produto, sobre o que ele está comprando. Quem tem a obrigação de conhecer o produto é o fornecedor, é aquele que está vendendo. E o código ele é muito claro com isso. Ele deixa sempre o consumidor como a parte fraca na relação. E o código veio para quê? Para equilibrar, deixar as duas partes iguais, consumidor e fornecedor. Tá? Então, por isso, essa é uma dos grandes avanços. Tá? O código fala também no direito à informação. Toda pessoa tem direito à informação do produto que ele está comprando. Tá? Todos os produtos têm a sua data de validade. Todo produto tem que ter as informações sobre como que é a característica, tem que ter informações de preço, como que é feito o parcelamento desse produto. Então, enfim, é um conjunto. E isso faz com que o nosso código seja uma das leis mais modernas do Brasil, do mundo, inclusive. O Procon atende em média 90 pessoas por dia. Em 80% dos casos, são resolvidos antes de ser aberta a reclamação. O que o senhor atribui a essa solução? Olha, Nayara, o Procon do Barueri, antes de abrir a reclamação, quando ele recebe o consumidor vai lá fazer a reclamação, o que nós pedimos? Nós primeiro queremos saber da empresa se aquilo que o consumidor está falando é real, se é aquilo que realmente está acontecendo. Então, o que o Procon faz? Primeiro ele entra em contato, ele liga para a empresa. Então ele vai ligar e vai conversar com o diretor, com o gerente da empresa e perguntar: olha, vocês não entregaram o produto e a pessoa está aqui reclamando, o consumidor está aqui reclamando. Vocês vão entregar esse produto? Se a empresa naquele momento fala assim: olha, nós vamos entregar, nós pedimos um prazo de mais 5 dias. Então aí o Procon vai passar essa resposta para o consumidor. Consumidor, eles estão nos informando que vão resolver o problema em 5 dias, ok? Se ele aceita, então essa é uma reclamação resolvida antes de abrir a reclamação. Você está entendendo? Antes de nós abrirmos a reclamação, o fornecedor já está resolvendo o problema. Se ele fala que em 5 dias ele vai resolver o problema e ele não resolve, aí o que vai acontecer? Aí nós vamos abrir a reclamação, porque ele não cumpriu aquilo que ele havia prometido ao Procon, que ele havia acordado com o Procon. Então o Procon aí vai mandar uma carta para ele
para ele responder no prazo de 10 dias por que ele não entregou o produto, sendo que o consumidor já pagou por esse produto, tá? E se caso ele não resolver durante esse período dessa carta, o que o PROCON vai fazer? Vai marcar uma audiência. Então o PROCON também realiza as audiências. Como que é essa audiência? O PROCON chama a empresa, chama o consumidor e é feita uma reunião com os três, PROCON, consumidor e fornecedor. E ali vai sair um resultado, tá? Pode ser acordo, né? A empresa pode fazer um acordo, aquilo vai ficar escrito, vai ficar num termo de acordo, tá? Pode ser que não dê acordo, pode ser que a empresa fale assim, olha, o consumidor não está falando a verdade, o que ele diz não é verdadeiro, então nós queremos ir para a justiça, ou então o caso pode até parar no judiciário. Então uma dessas situações é o que vai acontecer na hora. Mas o que nós temos visto pelo nosso empenho lá no PROCON, funcionários muito dedicados, 80% dos casos são resolvidos antes de abrir a reclamação. Então, para nós, isso é uma vantagem. Para nós, isso, nós ficamos assim, entendemos que é o trabalho que o PROCON está fazendo, que é um belo trabalho, que as empresas respeitam o PROCON, tá? Para que seja resolvido. Mas nós sempre pedimos, consumidor, antes de procurar o PROCON, entre em contato com a empresa, porque às vezes ele pode resolver o problema diretamente com a empresa. Além dos serviços de atendimento e orientação aos consumidores, o PROCON também realiza palestras. Qual o resultado deste trabalho? Olha, o PROCON, além do atendimento que nós fazemos lá, os consumidores que comparecem, que vão lá fazer alguma reclamação contra uma empresa, o PROCON também não fica ali fixo, o PROCON sai. Inclusive aqui na Associação Viva Feliz, já viemos várias vezes dar palestras. Já fomos em empresas, escolas, em vários locais, até em praça pública já falamos, tá? Então o PROCON precisa realmente falar. O resultado disso, o que é? As pessoas que assistem as nossas palestras passam a conhecer um pouco mais do direito do consumidor, passam a entender o direito do consumidor e entendendo, conhecendo, eles vão ter mais cuidado na hora de fazer suas compras, na hora de adquirir seus produtos. O consumidor fica mais, ele conhece um pouco mais da lei. Então é muito importante as palestras. O PROCON faz em média 10 palestras por mês em associações, em clubes, em escolas. Procuramos manter essa média para assim levar esse conhecimento aos consumidores, às pessoas, que eles estejam preparados para a hora de comprar. Fazer palestra na Associação Viva Feliz é muito importante, porque você fala com a criança e fala com os pais dessa criança. Agora, a criança também, o jovem também é um consumidor, é um forte consumidor. O jovem hoje ele compra muito, o jovem ele compra calça, ele compra roupa, ele compra aparelhos eletrônicos. É uma série de produtos hoje que o jovem compra. E o mais velho, os pais também compram muito, ele vai para o supermercado, ele compra os eletroeletrônicos também. Então é muito importante você conhecer um pouco da lei na hora de fazer a compra. Qual a mensagem que você deixa para os cidadãos de Barueri? O que nós pedimos para o consumidor da nossa cidade é que ele sempre tome muito cuidado na hora dele comprar algum produto, na hora dele adquirir algum serviço, na hora dele contratar um serviço, tá? Se for um contrato, se ele for contratar um serviço, leia direitinho o contrato, leia todas as cláusulas, se existe cláusula de multa. Se ele tiver qualquer dúvida com aquela empresa que ele está fazendo negócio, ele pode consultar o PROCON. Aliás, o PROCON atende também orientativo. É interessante, preventivamente. Ele pode procurar o PROCON para saber de certa empresa. Olha, eu gostaria de saber de uma empresa que eu estou inscrevendo o meu filho num curso. Essa escola é correta? Existem reclamações dessa escola? O PROCON vai dar orientações, né? Nós pedimos também que o consumidor faça pesquisa, tá? Não compre no primeiro local, não vá na primeira loja. Se ele for comprar pela internet, toma muito cuidado se aquele site é um site verdadeiro, se ele conhece outras pessoas que já fizeram compra por esse site. As compras eletrônicas hoje são campeãs de reclamação, né? Tem que tomar muito cuidado. Então o que nós pedimos ao consumidor, tome cuidado antes de fechar qualquer negócio. Se tiver dúvida, procure o PROCON, dá uma ligada lá, um dos técnicos vai atender e vai explicar e vai orientar o consumidor se ele deve ou não fazer reclamação. Quero agradecer a sua visita à nossa entidade, parabenizar a sua administração à frente do PROCON em 7 anos. Eu que agradeço, tá? Sempre que vocês precisarem, podem me chamar, que estarei à disposição em tudo que eu puder ajudar vocês. Um abraço.
E esta foi mais uma Web TV Viva Feliz, uma TV interativa e sempre conectada com você. Até a próxima!